Deus, até que nos ajudou o Senhor, e aquele que começou a boa obra é fiel para completar. E tem uma passagem muito conhecida na Bíblia, não sei se você já ouviu falar, ou se você nunca ouviu, mas enfim, o resumo dessa palavra é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas vezes preocupamos muito com técnicas, métodos, tradições, ordenanças de homens, e nos esquecemos que a vontade de Deus é soberana e é sempre o melhor para nós. E ela está acima da vontade de qualquer pessoa aqui nesta terra. A vontade de Deus tem que ser lei, tem que ser fato na sua vida. Não adianta servir a Deus de palavras, é preciso servir a Deus com as suas atitudes, com todo o seu coração, com a obediência sincera e fiel. Às vezes nem sempre a gente quer obedecer. A gente tem tantos planos, tantos meios, tantos argumentos, tantos projetos, tantos alvos. Eu já planejei, eu já fiz uma vez e deu certo, desse jeito é melhor, mas do jeito de Deus sempre será melhor do que o nosso jeito. E aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 15, a palavra do Senhor diz que Deus enviou o profeta Samuel até o rei Saul e lhe disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão e ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não poupem, matem homens, mulheres, crianças, até recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então a palavra fala que Saul convocou os homens e os reuniu em Telaim. E então Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Mas capturou vivo Agag, o rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. E como nada fica escondido do Senhor, Deus foi falar com o profeta dele. Então o Senhor falou a Samuel: Samuel, eu me arrependo de ter colocado Saul como rei, porque ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. E então Samuel foi até o rei Saul, o profeta Samuel. E quando ele chegou lá, Saul já o recebeu todo alegre e disse: que o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. E então o profeta Samuel perguntou: mas que barulho de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Olha a resposta do rei, da autoridade maior daquele exército. Os soldados trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, e eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. E então o rei Saul disse a Samuel: pode me dizer. E Samuel disse: embora você fosse pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão te dando uma ordem: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Mas disse Saul, pela segunda vez, ele estava errado. Você já viu a pessoa que está errada e tenta justificar? E ele então disse novamente a Samuel: mas eu obedeci ao Senhor. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou. E então trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Aí ele joga de novo a culpa nos soldados, sendo que a última palavra era dele, ele era o rei. Os soldados tomaram ovelhas e bois como despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: por acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra?
Deus tem mais prazer em rituais do que obedecer a Ele? Se Deus falou, mate bois, ovelhas, camelos, mate todos os animais, ainda que eu queira da minha cabeça pegar aquilo e dizer, oferecer a Deus, Deus não mandou matar? Se Deus falou, mate todos os homens, como que da minha cabeça eu vou poupar a autoridade, o maior deles? Da minha cabeça. Se Deus disse para que fossem mortos. E então Samuel ele segue dizendo a Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebeldia, a desobediência, quebrar as leis, as instruções, ir contra aquilo que Deus falou, é como o pecado de feitiçaria. E a arrogância como o mal da idolatria, assim como você rejeitou o Senhor e a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Tem pessoas que é como se dissesse assim, Senhor, pera aí um pouquinho, é porque eu já planejei, eu vou fazer desse jeito e depois, se der, eu faço do seu. Ou então Deus fala, eu quero que você vire à direita. E aí a pessoa pensa, Senhor, mas eu já fui para a esquerda por mais de 10 vezes e é aqui que está dando certo. Todo mundo está indo para a direita e está dando errado, mas o Senhor quer que eu vá para a direita se eu sempre vou para a esquerda e para a esquerda que está dando certo? Mas se Deus falar vai para a direita, obedeça, vá para a direita. Senhor, mas eu tenho razão, eu tenho a prova na mão, está aqui. Eu tenho a prova, eu estou certo, Senhor, o Senhor está vendo. Mas se Deus falar com você, se cala. Eu não trabalho em cima de razão, de justiça de homens, eu trabalho do meu jeito e eu falarei por ti, então se cala. Sabe aquela maldição que as pessoas julgam até já como ditado popular, o jeitinho brasileiro? Deus trabalha com isso aqui. E até a estratégia que o homem usa, ela pode vir de Deus. A pessoa escolhe agir da cabeça dela, do jeito que ela acha, do jeito que ela pensa, do jeito que ela quer, ou ela buscar a orientação e a instrução do Senhor. O jeito de Deus sempre vai ser melhor. Por que a gente às vezes tenta ajudar a Deus? Ah, Deus, mas eu vou fazer assim que é melhor. Ah, eu até coloquei na mão de Deus e como até agora Deus não me respondeu, eu vou lá e vou resolver. Eu pedi, mas como Deus não falou, eu vou falar. Deus até falou para eu esperar, mas eu já estou esperando há tanto tempo. Lembra de Sara? Deus prometeu a Abraão, de você, da sua esposa, eu formarei uma nação tão grande como as estrelas do céu e os grãos de areia da praia, impossíveis de contar. E aí o tempo foi passando. Aí Sara tentou ajudar Deus. Abraão, Deus até falou, né? Eu estou conjecturando. Mas eu imagino que provavelmente, pelo que aconteceu, ela deve ter chegado para Abraão e falado, Abraão, Deus falou, né? Que seria de nós, mas até hoje nada. Deita com a minha escrava e o filho dela será como nós. Deus falou que seria assim. E o que aconteceu? Depois aquele filho trouxe divisão, trouxe contenda entre Sara e a sua serva Agar. Trouxe desconforto, trouxe divergências entre Ismael e entre Isaac quando ele chegou. Se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer, só que é do jeito dele e na hora dele. Mas uma coisa eu te falo, vale a pena esperar. Deus não precisa da sua ajuda, Deus quer a sua obediência, Deus quer a sua fé. Porque através da fé a gente consegue romper, viver e tocar no milagre. Mas tem que ter paciência. Davi fala no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha, um novo cântico na minha boca e me ungiu. Do jeito dele é melhor. A palavra dele é sempre a melhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é essa palavra. Então, fique com a palavra e nunca seja precipitado. Nós temos 2 ouvidos,
e uma boca, 2 ouvidos e apenas uma boca, para ouvir mais e falar o necessário. Então aprenda o tempo de falar, o tempo de calar, o tempo de ir, o tempo de ficar, o tempo de sacrificar, mas também o tempo de obedecer, porque obedecer é sempre melhor do que sacrificar. Vamos falar com Deus? Pai querido, Pai amado, eu te rendo graças. O Senhor é bom, maravilhoso, perfeito e fiel. E eu te peço, Espírito de vida, traz em nosso coração a paz e a força para esperar com paciência no tempo do Senhor. Vai tirando, Pai, toda a inquietação e nos ensina a esperar o seu tempo, do seu jeito, porque será sempre o melhor para nós. Eu te dou graças e entrego em tuas mãos os nossos planos, sonhos e projetos, porque do jeito do Senhor sempre será o melhor. Há tempo para tudo, e o tempo de Deus sempre será melhor do que o nosso. Já esperou até agora? Espera mais um pouquinho, e com certeza pela fé você vai colher milagres. Amém?